Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Emerson, sou economista da Focus e nós vamos agora começar a conversar sobre cada um dos brindes que estão incluídos neste pacote para que você conheça um pouco de quem é a Focus, o que a gente faz, quem é o Carlos Emerson e como isso pode ser útil para você dentro das suas palestras da CIPAT, dentro de algum evento interno da empresa, para que você entenda e faça o que se chama um test drive, né? Entenda qual é o trabalho e como ele pode ser útil para você, né? Como eu havia comentado, são três os objetivos, né? O primeiro, descubra os ralos que afetam e que lhe afastam dos teus objetivos, saiba como planejar as próximas grandes compras da família e, finalmente, aprenda a escolher um investimento para suas reservas. Esses são os três pilares da família organizada, né? O tema, você deve ter lembrado lá do primeiro e-mail que eu compartilhei com você, que lhe trouxe até aqui, fala exatamente das questões envolvendo separações de casais, né? Separações de famílias. Eu tenho as duas experiências, ou seja, tive a questão do casamento e um casamento desfeito, e tenho a questão econômica muito fortemente, claro, dentro da minha estrutura estudantil, né? Eu tenho isso como profissão. Então, eu resolvi juntar as duas para oferecer exatamente isso ao mercado dentro do que for aí previsto dentro da sua próxima CIPAT, por exemplo, né? Então vamos conversar diretamente sobre essa questão do orçamento, e aqui eu comentei que nós vamos trabalhar o orçamento ABCD, e a ideia é que este orçamento, esta ferramenta seja rápida, eficaz e simples, né? De nada adianta ter um baita orçamento muito bem elaborado, com categorias, com classificações, se você não utiliza, né? Não adianta ser bonito e estar lá pegando poeira. O negócio é que ele seja prático, útil, já. Então, essa é a ideia desse orçamento. Deixa eu compartilhar com você um pouco desse orçamento, para que a gente entenda um pouco de como ele funciona e de como ele pode, de fato, fazer a diferença no seu dia a dia. Como eu disse, a ideia é que você faça a impressão ou utilize mesmo a planilha, se você for usuário de planilhas, ótimo, já está pronto, pode aqui fazer e preencher ela diretamente, ou, do contrário, faça a impressão dela, dobre, bote no bolso, leve. Leve consigo para fazer as anotações. Ou, uma outra sugestão de utilização dessa planilha, imprima e deixe ela num local onde todas as pessoas da família circulam. Por exemplo, vamos fazer um acordo, gente, é um exemplo de aplicação desse formulário. Foi assim que foi me ensinado na faculdade e realmente funciona. Faça um acordo em família. Vamos fazer um acompanhamento de um mês, só para a gente entender como é que a gente está gastando o nosso dinheiro, né? E aí a ideia qual é? Deixa isso na mesa da cozinha, na geladeira, em algum lugar para fazer as anotações, né? Que anotações são essas? Só vamos conhecer primeiro a planilha, né? Aqui eu tenho os dias, né, até o dia 31. Aqui eu tenho os grupos A, B, C, D, que dão origem ao nome deste orçamento, né? E o que é esse A, B, C, D? Interessante. Vamos aqui embaixo, eu deixo as legendas para você. A legenda mostra muito bem. O A vem de alimentos, B de básico, C de contornável e D de dispensável. Cada um deles, de fato, precisa de uma análise, e aí é o legal dessa ferramenta. A família precisa discutir. Claro que sobre alimentos não há muito o que discutir, né? Você foi à padaria, comprou um pauzinho, comprou o cafezinho, comprou o pão de queijo, sei lá. É algo que vem para casa com essa característica de alimentação, vem para cá, né? Você foi num restaurante com a família, num sábado à noite, vem para cá. Tudo que envolve alimentação. Mas por que isso não está em básico? Exatamente para evidenciar o peso disso. R$ 500 numa peça de roupa, por exemplo, vamos imaginar aqui um sapato para um homem. Olha, R$ 500 para um homem, sapato dura lá os seus 2, 3 anos com folga, né? A não ser que seja alguém viciado em troca. Mas vamos imaginar aqui um sapato social, então nem se fala. Agora, experimenta usar esses R$ 500 em casa, num supermercado, né? Esses R$ 500 viram pó em dias, né? Então, alimento é algo caro. Então, o que você for consumir de supermercado, vem aqui em alimentos também, né? Você pode até separar
a sua conta do supermercado, porque lá tem papel higiênico, isso seria básico, não é alimento. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas você vai perceber que 90% do que nós consumimos no supermercado é exatamente o quê? Conta de alimentos. Então, sinceramente, supermercado, minha sugestão, jogue tudo aqui em alimentos. E aí você vai perceber a magnitude disso. A não ser que você tenha alguma situação específica, onde de repente é meio a meio, você gasta bastante. Por exemplo, eu tenho agora, é o meu caso, eu tenho recém-nascidos em casa. Claro que a conta de fraldas de supermercado, inclusive, é maior do que a de carnes, né? Então, claro que aí eu vou dividir, porque é uma coisa atípica. Agora, normalmente não é o caso. Então, normalmente, alimentos consomem de 70% a 90% da tua conta de supermercado. Básico é algo que você entende, a família entende como básico. E aqui começa, então, algo que é mais subjetivo. E isso que é o legal da ferramenta, vai permitir que a família discuta um pouco isso. O que é básico para você pode não ser básico para mim, né? O que é básico para a esposa pode não ser básico para o marido e para os filhos, e assim sucessivamente. Mas, claro, existem algumas coisas que de fato são consenso, né? O aluguel, se for o seu caso, telefone, energia elétrica, né? São alguns casos de contas básicas que de fato tem que estar aqui. Transporte, né? Combustível. Daqui a pouco o combustível não é tão básico, pode ser contornável. Eu tenho condições de, ao invés de gastar com combustível no meu veículo, eu possa contornar isso, por isso esse segundo nome aqui, contornar isso com uma viagem de ônibus, né? Com um passe, né? Talvez essa é uma questão interessante da discussão em família do orçamento ABCD. Como eu disse, ele é para lhe dar realmente um primeiro momento, uma análise bastante superficial, é verdade, mas densa ao mesmo tempo quando você começa a olhar e fazer análise dessas informações, né? Então, básico, né? Já deixei aqui alguns exemplos. Contornável, também já deixei o exemplo, por exemplo, do combustível, né? Na área de transportes. Roupas, pode ser básico, por exemplo, o uniforme das crianças para a escola, tudo bem. E aquela roupa ou aquele tênis de marca, será que é básico? Ou é contornável? Né? A família pode e deve discutir isso. E a última, claro, é o que nós chamamos, alguns chamam de desperdício, eu chamo de dispensável. O que pode ser facilmente eliminado sem afetar a qualidade de vida da família. Né? Então, de repente, um tênis de marca ou um iPhone, né? Pegando aqui na área de telefonia, além de ser contornável, pode ser até dispensável. Por que trocar de celular? Né? Você utiliza realmente todos os recursos que ele te oferece ou, de fato, você está o adquirindo em nome de um status? Né? Tudo isso faz parte de um projeto familiar. Conversar um pouco sobre isso. Só que qualquer projeto tem que iniciar exatamente com isso. Ou seja, qual é hoje a minha tocada com o dinheiro da família? Lembrando que isso aqui vale para a família toda. Né? Aqui, claro, a planilha você vai alimentando com os valores e ela vai totalizando, se você fizer na planilha. Se você fizer impresso, claro, vai ter só o trabalho de então somar depois. Mas você vai perceber, por exemplo, o quanto alimentos consome do seu orçamento, né? E aí prestar um pouco mais atenção das coisas que a gente adquire no supermercado, isso faz toda a diferença, né? E aí a gente começa a perceber que, olha, o orçamento está apertado, será que tem coisa aqui do básico que dá para jogar para contornável? Olha só a inteligência desse formulário, né? Você analisa o básico, olha o que é, puxa, será? Lembrando que aqui tem um espaço grande, né? Você pode botar em cima, se você escrever, o nome, por exemplo, combustível, tantos reais, né? Você nomear o que você gastou aqui. Aluguel, veja que o quadro é mais largo, permitindo que você, inclusive, escreva algo sobre. Né? Então, a ideia é essa, que você, de fato, inicie o seu projeto com esse formulário. Ok? Faça bom proveito.